irmão lá faleceu, né? Aquele irmão que estava doente, né? Que se reconciliou, né? Também com a família dele, as filhas. Deus fez essa maravilha, né? Glória a Deus. De se reconciliar, né? Com as filhas. Deus preparou e Deus levou. Coisa que ninguém quer, né? É partir nesse mundo, né? Mas o dono da vida é o nosso Deus. Seja criança, jovem, adulto, quando chega o momento do Senhor recolher, não precisa nem adoecer. Pode estar saudável o corpo, mas na hora que o Senhor, que Ele é o dono da vida, quer recolher, não precisa estar doente. Desse jeito, é verdade. Porque Ele é o dono. Foi Ele que deu vida. Foi Ele que formou o homem. Então Ele é o quê? Ele é o nosso dono. A pessoa diz assim: eu sou dono da minha vida. Não. Só a pessoa que é ignorante, que ainda não conhece a Deus. Mas quando Deus se revela a ele, a mente dele vai pensar diferente. Muda completamente. Eu pertenço a Deus, a minha vida pertence a Deus. Quando adoece, a pessoa diz: a minha vida está nas tuas mãos, Senhor da glória. Meu Deus, se o Senhor quiser me recolher, me recolhe. Se o Senhor quiser me tirar desse leito da morte, o Senhor me tira. É verdade? Porque Ele é o dono. É verdade que a morte, Deus fez o homem, não fez para morrer, de modo algum. Quando Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque Deus é eterno. Então Ele diz: vamos formar o homem a nossa imagem e semelhança, não em poder, porque poder é quem tem o Senhor, mas era para viver eternamente. Porque Deus ia toda tarde lá conversar com Adão. Então, o propósito de Deus, que Ele fez o homem, foi para o adorar e não morrer. Mas devido à desobediência, a morte é o salário. Mas Ele se avisou: não comereis, pois no dia que comeres, morrerás. Não é verdade? Só uma sentença. Avisou primeiro. Muitas vezes o Senhor avisa nós. Muitas coisas o Senhor avisa e a gente quer fazer. Quer desobedecer. Mas o exemplo que nós temos está lá no Éden. O que acontece quando não obedecemos a Deus? Bem, as consequências. As consequências trazem o quê? Dor, sofrimento. Trouxe o quê? A morte. Além da morte, dor e sofrimento para o primeiro casal. Não é verdade? E isso continua de lá até hoje. Mas Deus não desistiu de nós, porque Ele fez o homem, não foi para morrer. Então Ele de lá, Ele veio o quê? Com o propósito de restaurar o homem integralmente, corpo, alma e espírito. E é o tema da escola bíblica. O homem, a constituição do homem, o corpo, a parte visível, que os nossos olhos podemos ver, a parte material, a parte invisível, a alma e o espírito. Esse assunto é tão importante, esse tema. Corpo, alma e espírito. Quem estava presente ontem na escola? Levanta a mão aí. Desse lado só uma pessoa levantou. Desse outro lado aqui tem mais, do lado direito. Meus amados irmãos aqui, os que faltaram, porque não quiseram vir, estão perdendo. Esse jeito, é verdade. Estão perdendo de conhecer. Oséias disse o seguinte: por falta de conhecimento, o povo pereceu. Você conhece
E você vai ao médico, já aconteceu muitas vezes, e o médico faz exame e não dá nada. Por quê? Mas aí, doutor, eu não consigo dormir, eu sinto dor de cabeça, eu levanto à noite, eu vou para um lado e vou para o outro e não consigo dormir. Qual é a origem do problema? Não é físico, ou é na alma, ou é no espírito. É por isso que o tema desses 3 meses, outubro, novembro e dezembro, é sobre o homem e a constituição do homem, que é o corpo, alma e espírito. Isso é tão importante, porque você conhece seu corpo. Quando você come alguma coisa que lhe faz mal, durante a noite vem a consequência, aí você sabe, foi aquilo que eu comi, foi reimoso. Eu comi um camarão e aí começa a surgir alguma coisa no corpo, por exemplo. Foi um camarão que eu comi, foi um caranguejo, foi a feijoada, né? Então é muito importante esse assunto, irmão. Quem não quer aprender, quem não tem sede de aprender a palavra de Deus em detalhes, porque aqui no púlpito vem a pregação e você não vai entender tudo, porque vai ficar alguma dúvida em alguns, e na escola você pode tirar dúvida. O nosso pastor está aqui, se ele não souber responder, ele vai levar para o pastor Vicente e vai trazer na aula seguinte. Se o pastor Vicente não souber, ele vai levar lá para o superior dele. Mas a resposta vem. Tá certo, querido? Então, nós temos que ter essa sede. Glória a Deus. Quando o Senhor diz no Salmo, medita de dia e de noite, porque Ele quer que nós conhecemos a Ele. E eu só posso conhecer a Deus quando me aproximo dEle. E quando é que nós vamos se aproximar de Deus? Quando nós meditamos na Sua palavra, porque a palavra testifica dEle. É o próprio Jesus que diz. E nós negligenciamos. Nós perdemos tempo com coisas que não edificam a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós nos preocupamos com o nosso corpo, mas nos preocupa com a vida espiritual. É isso que nós temos que fazer. A volta de Jesus está próxima. A pessoa se desanima, por quê? Perde a comunhão com Deus. Porque só enviar o culto não é suficiente, querido. Não é suficiente. Olha para Jesus. Jesus ele pregava, ele ia para a sinagoga pregar, mas ele se separava com Getsemane para orar ao Pai. Para orar ao Pai. Jesus não foi levado para o deserto pelo Espírito Santo no capítulo 4 de Mateus. Ele foi tentado pelo diabo. E como foi que ele se defendeu? Com a palavra. Mas por que ele se defendeu com a palavra? Que é uma arma poderosa, porque ele sabia. O diabo quis enganar com meias para a verdade. E o Senhor Jesus se defendeu com a palavra e foi aprovado. Glória a Deus. Foi aprovado. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos no deserto porque a culpa é nossa, mas quando Deus leva para o deserto, Ele se garante. Deus levou o povo do Egito pelo deserto, não faltou nada. Tinha sombra, tinha fogo à noite para não morrer de frio, e tinha sombra durante o dia para não morrer o corpo, não matar o corpo ali na sombra. Tinha tudo, tinha suprimento, tinha água, tinha comida. Quando Deus leva para o deserto, Ele
está ali para suprir toda necessidade. Mas muitas vezes nós ficamos no deserto porque nós negligenciamos ao Senhor. Adão e Eva sofreram porque negligenciou em obedecer a Deus. Nós temos que ser bem realistas. Quando nós estamos passando aquela situação, você tem que saber qual é a origem. Nós temos que saber qual a origem daquilo que nós estamos passando. Temos que ser conscientes disso. Temos que fazer uma análise. Tá certo, querido? Então, a escola bíblica dominical vai nos ensinar muitas coisas que nós aqui não aprendemos só de ouvir. Nós temos que mergulhar na palavra de Deus, que está nas nossas mãos. Naquele tempo não tinha não. Tinha os pergaminhos, e só quem tinha direito era quem? Os sacerdotes. O povo não tinha direito. Mas hoje não. Muitos pagaram o preço, inclusive Jesus, para que hoje nós estivéssemos na palma da nossa mão a sua palavra. E é dela que temos que se alimentar, querido, porque os dias são maus. Os dias são maus, e o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele vem para matar nós. Ele vem para desanimar a nós de vir continuar nessa caminhada seguindo ao Senhor. Tá certo, querido? Então, nós convidamos a todos. Todos que puderem ir, venham. Segunda-feira, a partir das 7 horas, nós estamos aqui. Nós avisamos também no domingo, porque nós queremos o que é bom para nós. Amém? Louvado seja Deus. São 20 horas e 7 minutos. E hoje que vai ser o nosso pregador, né? Já está preparado aí o nosso cooperador, né? Tá certo? Irmã Patrícia, amanhã tem algum aviso para amanhã? Reunião amanhã das senhoras? Às 19 horas amanhã, senhora. Sábado é o culto de departamento de senhora. Nós estaremos aqui, mas amanhã tem um ensaio, né? Tem a oração e tem ensaio, tá bom? Então vamos receber o servo de Deus com as palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deixa eu usar. Glória a Deus. São todos os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Glória. A palavra de Deus já tem confirmado nos louvores, né? A irmã Helenice louvou sobre aquela viúva. O presbítero Raimundo falou com a insistente também do deserto. É só a palavra confirmando, viu? Quero compartilhar com os queridos amados irmãos lá em 1 Reis, capítulo 17 e versículo 8. Está aí na tela. 1 Reis, capítulo 17 e versículo 8. Eu creio que Deus vai falar com a igreja nesta noite. Eu estou aqui na dependência de Deus, porque de mim não sai nada. Porque a palavra não é minha, mas sim do Senhor. Então, antes de ler essa palavra, primeiramente eu vou orar para fazer uma oração. E perante a oração, nós vamos ler a palavra em seguida. E Deus, eu creio que vai falar com meus queridos amados irmãos nesta noite. Amém? Senhor, soberano Pai, maravilhoso, eterno Pai. Senhor, daí, Senhor, a tua santa, gloriosa palavra, Senhor, porque a palavra não é nossa, Pai, mas sim é do Senhor, Pai. Porque nós não somos nada, Senhor. Que o Senhor venha crescer, que nós venha diminuir, ó Pai. Usa, Pai, o teu servo que está aqui na tua dependência, Senhor. Porque eu não sou nada, Senhor.
Eu sou apenas um porta-voz, a qual o Senhor me usa para levar a tua mensagem, Pai, a qual seja quem for, Senhor. Então me usa nesta noite, Pai, para que o teu povo, aqueles que vão ouvir esta palavra, Senhor, eles venham ouvir com atenção. Eles venham ouvir, que eles não venham deixar ninguém tirar a atenção deles, aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós nesta noite, ó Pai. Senhor, muito obrigado por esta humilde oração. Pai, é assim que eu te peço e te agradeço nesta noite. E quem crê com as palmas, que exalte o nome do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim para o meu e seu coração. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordeno ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse: traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água, para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou novamente, e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei dos cavalos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei para mim. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e sua casa por muitos dias. Amém? Só até aqui. Então, meus queridos, amados, queridos irmãos, nós podemos ver aqui que a palavra do Senhor vem até Elias para que ele fosse até uma cidade. Mas antes de Jesus mandar Elias ir até aquela cidade ali, a qual se encontrava aquela mulher, primeiro Deus, se você voltar aqui para o capítulo 1, você vai ver que a palavra do Senhor vai até Elias para que ele fosse até Acabe, dizer para Acabe que não ia haver chuva ali perante a terra, porque Acabe, irmão, ele antes de Acabe reinar, você pode ver aqui, se você for ler Reis 16, se você for lendo aqui os reis que foram passando em Israel, então a palavra diz aqui no 33 que Acabe, ele foi um dos piores que fez coisas, irmão, que não agradavam o Senhor. Aqui no 33 do capítulo 16 diz assim: também Acabe fez um bosque, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então Acabe, ele fez coisa aos olhos do Senhor que não estava agradando ao Senhor. Então Deus manda Elias ir até Acabe e dizer que não ia haver chuva perante a terra ali, irmão, porque Acabe estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E ali a palavra do Senhor vai até ele, para que ele viesse saber que Deus, ele é Deus dos céus e da terra, irmão. Ele manda chuva quando ele quer, ele manda também quando ele não quer, porque quem manda é ele. Então quando ele manda, o mar obedece, a terra obedece, os animais obedecem, então todos obedecem a voz do Senhor. Então nós podemos ver que Elias, o profeta Elias vai até Acabe para dizer que não ia haver chuva
perante ali aquela cidade, porque Acabe estava fazendo algo que não agradava ao Senhor. Então Acabe estava fazendo coisas terríveis que não agradavam ao Senhor, irmão. E ali o profeta Elias vai até Acabe dizer, porque Acabe estava fazendo o povo se corromper, estava fazendo o povo adorar outros deuses, estava fazendo o povo ir adorar deuses estranhos. Mas o que eu acho interessante, se você for lá para Tiago, capítulo 5 e versículo 17, a oração, irmão, ela tem efeito, a oração ela tem poder. Vai dizer assim: e Elias era homem sujeito às mesmas paixões, que orando pediu que não chovesse por 3 anos e 3 meses, e não houve chuva na terra. Está vendo, irmão? A oração ela tem efeito, a oração ela tem poder. A oração, irmão, quando ela é feita pelo justo, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, ela tem efeito, irmão. Porque Elias, você vê que Eliseu, ele orou, ele foi até aquele homem dizer porque Deus mandou ele dizer. E se você voltar lá em Reis 18, primeiro, vai dizer que depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te novamente a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então você pode ver que o Senhor ele manda novamente Elias e até Acabe para dizer que Deus ali ia mandar chuva sobre a terra. Porque, irmão, porque Acabe, não só como Acabe estava se corrompendo, como ele fazia todo o povo ali de Israel se corromper. Hoje não é diferente do dia de hoje, irmão. Quantas pessoas não estão se corrompendo? Quantas pessoas estão dando ouvido às pessoas que não querem nada com Deus? Quantas pessoas estão vindo heresia? Então a palavra de Deus diz, irmão, que nós temos, como o presbítero acabou de dizer, errado porque vocês perderam o conhecimento, irmão. Então é bom a gente conhecer a palavra de Deus, ter mais intimidade com Deus, para que quando esses profetas, esses enganadores virem falar algo, nós saber que ele está falando entre si, irmão. Porque se nós não ler a palavra, eles vão enganar muitos, irmão. É o que está acontecendo. Então ali Deus manda Elias e até ali Acabe, como nós acabamos de ler. Então Acabe, ele ali, quando ele vai novamente até aquela cidade ali, se apresentasse Acabe, Acabe chama Obadia, que é o mordomo da sua casa ali, para que eles percorressem as aldeias, a cidade, para que eles achassem água ali para alimentar os seus animais, para que eles não viessem perecer, morrer. Você pode ver aqui em Reis 18:1, e disse Acabe, Obadia: vai pela terra a todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achamos erva para salvar a vida dos cavalos, mulas, de maneira que não percamos nenhum deles. Então nós podemos ver que quando eles vão até ali, percorrer para ver se eles achavam água para eles levar para os seus animais, porque aquela cidade estava passando, irmão, por uma crise ali, a qual não tinha ouvido chuva nem sobre a terra, perante a palavra do Senhor. Então Acabe, Elias vai ali até Acabe para dar a notícia novamente e dizer que Deus ia mandar chuva perante a terra. No capítulo 18 e 8 de 1 Reis, e respondeu ele, Obadia, quando se encontra com Eliseu ali no caminho, porque eles se dividiram. Acabe foi por um caminho e Obadia foi por outro caminho. E naquela trajetória a qual eles iam
Obadia caminhando, então a Bíblia relata que Obadia se encontra o profeta Elias. No capítulo 18, versículo 8, e diz assim: e respondeu ele, Obadia, sou eu. Obadia perguntou para Eliseu, quando ele se encontra com Eliseu, e Eliseu diz: sou eu. Vai e diz ao teu Senhor, eis que Elias está aqui. Então, quando Elias se encontra com Obadia, ele manda que Obadia fosse até Acabe, dar notícia que Eliseu novamente estava ali, queria levar notícia para ele. E ali eu creio que Acabe, naquele momento, eu creio que ele deve ter dito: vai vir de novo esse profeta, vai falar que agora para nós já veio a palavra sobre que não ia ter chuva, agora o que é que ele vem trazer mais para nós? Mas não sabia ele que Deus ia mandar chuva sobre a terra. Então ali quando Elias chega até ali, Acabe, se encontra com Acabe, então o povo estava se corrompendo, o povo estava fazendo algo que não agradava a Deus. Então a Bíblia fala que Elias, ele vai se encontrar com Acabe ali e ele dá notícia: ó, Acabe, Deus vai mandar chuva sobre a terra. Mas antes disso, tu reúne todos os profetas de Baal que estão adorando deuses estranhos. Reúne todos no Monte Carmelo, porque eu vou fazer ali um local para o Senhor. Então ali o Eliseu ele manda Acabe convocar todos ali, povo de Israel que estava se corrompendo. Então Acabe ali, ele convoca todo o povo de Israel ali. Eles vão até o monte ali. E Elias, ele faz ali um altar para o Senhor, conforme a palavra, se você for ler, você vai ver lá. Então ali ele faz o altar, ele bota ali o cordeiro ali, irmão. E ali ele faz primeiro para eles, porque eram muitos que estavam adorando o nome de Baal. E ali eles preparam primeiro, Elias manda eles preparar primeiro para eles, porque eles estavam adorando Deus estranho, deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar o Deus estranho. E ali eles fazem ali o altar, e a Bíblia relata que eles começam a clamar. A Bíblia fala que eles começam a clamar em altas vozes, passaram dias e noites, nada responderam eles. Por quê? Porque imagem não faz milagre, imagem não faz efeito. Então eles estavam adorando deuses estranhos que não faziam nada para eles. Eles achavam que eles estavam fazendo certo, mas não, eles estavam adorando deuses estranhos. Deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar deuses estranhos. E a Bíblia relata que eles começam a se retalhar de faca e não se cortaram, porque eles passaram dias e noites clamando o nome de Baal e nada respondeu, nada deu resposta para eles, porque deuses estranhos não dá resposta. Você pode passar dias e noites adorando e eles não lhe responder, irmão, porque eles não têm olhos, eles não falam, eles não andam, eles não fazem nada. Então esse povo estava desta maneira. Então quando eles fazem ali e nada resolveu, Elias diz: agora sou eu. Agora vocês, eles não botaram fogo ali sobre o altar. Então Elias diz: agora é a minha vez, eu vou preparar para que vocês venham saber que esse Deus, ele é Deus de Israel. Então Elias ali, ele prepara o dele ali, ele faz ali bem direitinho. Se você for ver lá, irmão, você vai ver que ali ele prepara o altar do Senhor, e todos ali estão ali vendo. Então ele diz: mas não ponha fogo, porque o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E ali o povo disseram: estas palavras são boas. Então o povo concordaram com a palavra de Elias. Estas palavras são boas. Então Elias ali começa a fazer ali o local, como você sabe, ele começa a preparar ali. E Elias diz que Elias começa a clamar: Senhor de Jacó, de Isaac, de Abraão, responde, para que esse povo venha saber que o Senhor é Deus de Israel. E a Bíblia relata que naquele momento o fogo caiu do céu, irmão, e consumiu o local na qual o povo estava se corrompendo, irmão.
E ali o povo começa a adorar o nome do Senhor. E ali o povo começa a clamar o nome do Senhor, irmão. E o povo se voltaram para Deus, porque eles reconheceram que Deus, Ele é o Deus verdadeiro. Muitas pessoas não gostam de pregar o Velho Testamento. Quem foi que disse que Deus mudou? O mesmo Deus do Velho Testamento, Ele é o do Novo. Ele não mudou, Ele continua fazendo milagre, Ele continua fazendo maravilha. Se Ele quiser que não chova, não chove. Se Ele quiser que chova também, não chove, não. Porque Ele é Deus, Ele que manda. Então Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Então e ali Elias, ele consertou o altar que estava derrubado. Então o altar de Deus não é coisa santa. O altar de Deus é coisa santa, não é coisa de brincadeira, não é coisa de brincar. Porque no altar de Deus é coisa santa. Você vê aqui o que aconteceu. Agora eu vou entrar na palavra desta mulher. De uma mulher viúva. Então Deus manda esta mulher, este homem, Elias, até esta cidade, a qual, a Bíblia fala, quando ele entra ali na porta da cidade, ali se encontrava uma mulher viúva, apanhando lenha. Ela foi buscar o que? Algo para ela comer, para ela e para o seu filho, porque só tinha para ela ali, irmão, e para o seu filho. E no momento ali chega um homem de Deus na sua casa, pedindo algo para ele comer. Aí você imagina uma mulher dessa que acabou de dizer que só tinha para ela e para seu filho, para que ela venha comer e depois morrer, e um homem chega pedindo comida a esta mulher. Você agora faz uma pergunta, irmão: se fosse eu e você, será que nós tínhamos feito o que esta mulher fez? Porque antes de Elias chegar aqui, Deus já tinha preparado. Antes de Elias chegar aqui, Deus já tinha preparado tudo. Porque a palavra diz que Deus, Ele prepara tudo. Aleluia. Então quando Elias chega nessa cidade, ali se depara com uma mulher e chama ela: mulher, dá um pouco de água. E aquela mulher vai buscar um pouco de água para ele. Depois novamente, quando aquela mulher está em caminho, Elias novamente chama aquela mulher: mulher, vem cá, traz também um bocado de pão na tua mão para que eu comer, porque eu estou com fome. Eu vou dizer com as minhas palavras, porque eu estou com fome. E aquela mulher, naquele momento, irmão, a Bíblia relata que ela foi. Por quê? Primeiramente, aquela mulher teve o quê? Fé. Aquela mulher teve fé, então nós temos que ter fé. Segunda, aquela mulher obedeceu. Então, obediência. Fé, obediência. Terceira, ela o que? Confiou. Então a mulher teve fé, obedeceu e confiou. E em seguida, a palavra do Senhor, chegou a provisão de Deus na vida daquela mulher. Porque ela teve fé, obedeceu, confiou e agiu. Foi 4 coisas. Teve fé, obedeceu, confiou e agiu. Então você tem que ter fé, confiar, obedecer e agir. Porque não adianta você só ter fé, irmão, e ficar parado. Você tem que agir. Joelho no chão, pedindo oração. Senhor, hoje eu só tenho isso. Senhor, hoje eu só tenho isso, Senhor, mas amanhã o Senhor proverá. Senhor, hoje eu só tenho o arrozinho, Senhor. Não tenho a mistura, mas amanhã Deus proverá. Não murmure, irmão. Porque cada vez que você murmura, a bênção não vai chegar no seu lado. Se você murmurar, a bênção não vai chegar dentro da sua casa. Então essa mulher apenas, ela obedeceu, ela confiou, ela agiu. Então ela foi, irmão. Então ela foi e obedeceu. Se você for lá para Mateus, vai falar também, Mateus capítulo 14, versículo 7, da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então os discípulos só tinham isso. Jesus faz uma pergunta para eles: o que é que vocês têm isso aí? E ele diz: nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz: para que eles viessem alimentar toda aquela multidão.
Mas eles olhando para aquela multidão, irmão, sabendo eles que não tinha como ir alimentar aquela multidão, porque ele só tinha 5 pães e 2 peixes, mas não sabia ele quem estava falando, era Jesus. Então Jesus diz: vocês nem vão dar de comer, é vocês que vão dar de comer. Então Jesus pede aqueles 5 pães e 2 peixes. A Bíblia relata que Jesus ergue os olhos ao céu, abençoa, e ali a multiplicação chegou no meio daquela multidão. No capítulo 14 de Mateus, versículo 21, vocês querem saber quantos comeram? Os 5 pães e os 5 peixes, que só dava para os discípulos, não dava para a multidão. Ora, os que comeram foram quase 5.000 homens. Só 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então foi homem, mulheres e crianças. Então não foi só, a multiplicação foi para todos, irmão. E ali sobrou muitos ali, irmão, a qual eles estavam ali que não tinha nem para eles. Se você for também lá para 2 Reis, vai falar de uma mulher também, irmão, a qual ali ela só tinha um pouco de azeite ali. Ela não tinha, porque o seu esposo tinha morrido, e ali vieram uns homens pegar os seus filhos para fazer de escravo, e aquela mulher não tinha como pagar aquela dívida. E Eliseu, no capítulo 4, versículo 3, e disse Eliseu para aquela mulher: vai, pede emprestada vasilha a todos os teus vizinhos, vasilha não poucas, mas muitas vasilhas. Então ali aquela mulher o quê? Obedeceu, teve fé, confiou e agiu. Então aquela mulher obedeceu a palavra profética. E ali a multiplicação chegou dentro da casa daquela mulher também, irmão. Por causa que ela obedeceu, ela não murmurou. Então quando aquela mulher ali, ela pede a vasilha emprestada a todos os seus vizinhos, e ali quando enche todo, ali ela não foi em porta, diz: olha, a vasilha que tu me emprestou, encheu. A vasilha que tu me emprestou, encheu. A vasilha que tu me emprestou, encheu, não. Ela foi ao homem de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. E veio ela, e pôs e fez saber ao homem de Deus. Ela não foi no vizinho, ela foi ao homem de Deus. E disse, e ele disse para aquela mulher: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teu filho vive do resto. Milagre chegou na vida daquela mulher também, irmão. A multiplicação, a qual aquela mulher não tinha nem como pagar a dívida do seu marido, a qual tinha falecido, ela não tinha como pagar. Nós podemos ver que a bênção, a provisão de Deus chegou até ali, naquela mulher. Então essa mulher também, irmão, aqui, ela só tinha para ela e para o seu filho. Ela estava ali, naquele canto ali, apanhando algo para ela comer, para alimentar ela, saciar o corpo dela, do seu filho. E naquele momento, aquele homem chega até a sua casa pedindo algo para comer. Eu creio que aquela mulher, ela deve ter imaginado: oh, eu acabei de dizer para este homem que eu só tenho isso dentro de casa para mim e para meu filho, e ele agora vem me pedir algo para comer. No capítulo 13, e ele diz, e Elias me disse: não temas. Aqui está dizendo não temas, mas eu vou dizer com a minha palavra. Ele deve ter dito: não temas, mulher. Tu só tem isto hoje, mas amanhã Deus proverá. Tu só tem isto hoje em casa que tu está dizendo, mas já já a provisão de Deus chega na tua casa. A multiplicação dentro do teu lar vai já chegar, mulher. Apenas obedece.
Várias das vezes, irmão, nós murmuramos por toda coisa. Se tudo está bom, murmura. Se tudo está ruim, murmura. Nós não devemos murmurar, irmão. Só agradecer a Deus, porque Ele é misericordioso, irmão. Ele manda o mantimento todo dia para cada um de nós, irmão. Ele não deixa nenhum de nós passar fome. Se não tem hoje, amanhã Ele manda. Então nós temos que ser fiel, irmão, naquilo que nós fazemos para o Senhor, porque nada é para nós, mas sim para o Senhor. Muitas pessoas têm medo de fazer algo para o Senhor. Não vou dar isso porque fulano vai fazer isso. Não, irmão. Você está dando o amor. Muitas pessoas criticam os pastores por aí, dizem que os pastores andam de Hilux, de carro blindado, porque se aproveita do dinheiro dos fiéis. Não é porque uns fazem e os outros não vão fazer, não, irmão. Eles vão prestar conta com Deus naquele grande dia. Todos eles vão prestar conta. Então o que você dá para Deus? Porque eu me lembro eu antigamente, irmão, quando eu era do mundo, eu ofertava para o Satanás todo mês, toda semana. Era com droga, prostituição, gastava o meu dinheiro, não dava para nada, irmão. Por quê? Porque eu ofertava para o Satanás. O Satanás, ele tirava tudo que a gente tem. Eu me lembro, irmão, olhando o Carlinho aqui, o Carlinho louvando. Eu me lembro que uns dias atrás, eu e ele aqui, irmão, nós ia pegar droga ali no pôr do sol, irmão, eu e ele, em tempo de ser preso, em tempo dos homens pegar nós. Uma vez nós víamos naquela hora de paz, irmão. Eu e ele, nós víamos uns 5 quilos de cocaína, irmão, eu e ele. A minha mãe não sabia que eu usava droga. A minha mãe nem imaginava que eu usava droga, irmão. Ela não sabia nem que eu bebia. Mas eu bebia nas estocas, mas a droga também é nas estocas. Porque, irmão, muitas pessoas dizem que a influência influi, irmão. As maus amizades influem. Porque quando eu andava com meus amigos do mundo lá fora, quando eu compartilhava com eles ali, agora eu estava cego, eu achava que para mim estava fazendo tudo certo ali naquele momento. Eu olhando para aqueles meus amigos ali, tudo dentro de uma casa, bebendo, se levantando com um ali da cozinha, sem saber o que eles estavam fazendo, porque a curiosidade mata. Então eu quis saber o que eles estavam fazendo ali naquela cozinha. Porque enquanto eles estavam ali na sala, realmente ali bebendo, eu estava ali mais eles, eu achava que eles iam fazer algo para comer, para se alimentar, para tirar gosto, mas não. Ali eles estavam ali naquela cozinha preparando a cocaína para cheirar, para ali eles se lembrar, irmão. E ali naquele momento, quando eu chego ali, quando eu se deparo ali com eles ali, uma rodinha de uns 4 ali na cozinha, preparando a cocaína, porque ela vem numa pedra, irmão, e ali eles quebram ela, botam num prato maldito, porque é prato maldito, irmão. Aquilo que o Satanás dá é prato maldito, que é a cocaína que está estragando a vida de muitos seres humanos. Então, olha nas maus amizades que você anda. Então, a palavra de Deus diz que o quê? Honra teu pai e tua mãe. Que nós venhamos ser obedientes ao nosso pai e nossa mãe, porque eles querem o nosso bem, eles não querem o nosso mal. Então ele quer o meu e o seu bem. Esse jeito. Então naquele momento ali, eu me deparei ali com aquela cena ali, e eu perguntei o que era aquilo. Mas tem um irmão que, mesmo você estando errado, eles tudo estando errado ali, mas chegam para dizer para você: não, irmão, aqui não dá para ti não, irmão, que aqui vai fazer mal. Se já está fazendo mal para eles, e eles têm um que sempre tem a consciência: não, irmão, aqui não dá para você não, você nunca fez isso. E eu: não, irmão, eu quero testar, eu quero fazer um teste, eu quero ver como é. Que imaginação é essa? Qual é o prazer que dá isso? Ele: mas isso aqui é uma coisa, não é muito boa, então não dá para você. E eu fiquei insistindo: mas eu quero, irmão, eu quero testar para ver como é isso, eu quero ver qual é o efeito que isso faz. Então naquele momento os outros disseram: se ele quer, deixa. Não, mas o cara não vai fazer isso não, porque ele nunca. Deixa, o cara não quer, pode vir, irmão.
Eles me chamaram. E ali eu fui, irmãos. E ali eu dei a minha primeira tragada naquela maldita cocaína. E ali pronto, irmão. E dali em seguinte, pronto. Foi a miséria. Porque toda vida que bebia, queria cheirar. Toda vida que provava na bebida, queria cheirar. Queria fazer algo para o inimigo, irmão. Então eu estava me acabando, irmão. Eu olho uma foto que eu tenho lá em casa, irmão. Se eu olhar essa foto, eu olhar hoje como eu estou, eu olho e digo: ô Senhor, como tu és maravilhoso. A oração da minha mãe, a qual ela orou por mim, Senhor, me alcançou, Senhor. E a tua palavra chegou até a mim, Senhor, e eu dei ouvido à tua palavra. Eu tomei uma posição e vim ao teu caminho te conhecer, Senhor. Senhor, eu sou muito grato a ti, Senhor, porque tu tem me tirado dessa vida maldita. Então, irmão, eu tenho uma foto, irmão, que eu olho para aquela foto, eu fico imaginando: oh meu Deus, como tu teve misericórdia de mim, Senhor. Me tirou dessa escravidão a qual eu vivia. Irmão, como crente, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, a vida dela muda, irmão. O semblante da pessoa, ela transforma. Então ali, no momento que o semblante mudou, irmão. Eu olho para aquela foto e eu digo: não, não é eu sou esse aqui agora. Esse aqui era como Satanás me usava. Hoje quem me usa é Deus, para falar da sua palavra, falar do seu amor. Então, irmão, os amigos que eram meu do mundo se afastaram tudinho, saíram tudo de perto de mim. Eu não tenho contato mais de nenhum. Eu falo só por falar. De vez em quando eu passo, eu não falo. O único amigo que eu tenho do mundo que está aqui é esse aí. A gente passou a ser irmão. O Luciano também era outro que ninguém queria beber com ele. Ninguém queria ir perto dele. Mas ele diz que o único que ficava perto dele era ele. Porque eu não tinha medo, eu era igual ele também assim. Ora nós dois mesmo. Mas os outros tinham medo, irmão, de ficar perto dele. Tinha medo de ficar perto do Luciano. Então Deus, ele é maravilhoso, irmão, o que ele fez na minha e na sua vida. Então todo dia nós temos que agradecer a ele, ser fiel a ele. Obrigado, Senhor, por ter sido fiel na minha vida. Me sustenta, Senhor, na tua presença, até que eu buscar a tua igreja. Que nós nunca venha, irmão, desistir dessa caminhada. Que nós não venha abandonar esse nosso Jesus Cristo, irmão. Então a palavra de Deus, irmão, ela é maravilhosa. Só a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela restaura, ela salva. Só ela, não tem outro caminho. Então, a provisão de Deus chegou na vida desta mulher, porque ela confiou, ela teve fé, ela agiu. Então é assim que nós temos que fazer: confiar. Não desista, irmão, de orar pelo seu filho. Não desista de orar pelo seu marido. Continua orando, irmão, porque a oração do justo, ela faz efeito. Como nós acabamos de ler aqui, lá em Tiago 5, 7, 17. A oração do justo, ela tem efeito. Então, irmão, esta é a humilde palavra que o Senhor pôs no meu coração para que eu viesse trazer para a igreja, para que nós venhamos ter mais fé, para que nós venhamos ter mais confiança, para que nós não venhamos murmurar, para que nós venhamos só dar glória a Deus. Obrigado, Senhor, que eu só tenho isso. Hoje eu só tenho isso, mas amanhã Deus proverá. Não murmure, irmão, porque cada vez que você murmura, a coisa vai piorar. Mas cada vez que você dá glória a Deus, agradece, aí é que vai melhorar. Amém? Até a